وابا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast oficial do Conte Verde, o caminho para a Copa do Mundo, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf e convido você a estar conosco nessa jornada em mais uma edição do ConteCast, agora voltando, vamos dizer assim, aos eixos de falar de seleção brasileira, data FIFA. Passou a Copa Africana de Nações, passou a Copa da Ásia, a loucura que foi o começo do ano, a loucura que conseguimos fazer, né? O último podcast, a entrevista com o treinador de Angola, o Pedro Gonçalves. Quem não escutou, faça o convite para depois ir lá escutar, que foi muito legal a entrevista. E convido você a estar conosco aqui nesse podcast, segundo que a gente faz nesse ano para falar sobre seleção brasileira. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu convido a você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também convido a você a se inscrever, seja no Spotify ou no YouTube, onde você está conferindo esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário. Se você está no Spotify, participe da enquete e da pergunta que tem aqui embaixo, faça esse podcast conosco. E também fica o convite, né? A gente soltou hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 26 de fevereiro, a gente soltou hoje um vídeo fazendo a convocação do povo nas ruas de Curitiba, na Rua 15, na Boca Maldita. O vídeo ficou muito legal, tem 13 minutinhos ali, tem várias opiniões. A gente vai passar por algumas delas aqui no nosso podcast, mas fica o convite para você que ainda não conferiu o nosso vídeo, nosso novo material de trabalho. Claro, se você puder nos ajudar, apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês, você ajuda o nosso projeto a sustentar, a se estruturar melhor. E claro, se você não puder ajudar financeiramente, ajude compartilhando esse podcast para os seus amigos. Como o nome já diz, eu já antecipei, hoje vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. A primeira do ano, a primeira de Dorival Júnior, à frente da seleção. Dorival teve na Europa, né, passou hoje, dia 26 exatamente, ele volta ao Brasil, e na sexta-feira, dia 1º de março, acontece a convocação lá no Rio de Janeiro. Ao meu lado está o time aqui para falar de seleção brasileira, Elcio Vaz Júnior, pela primeira vez neste ano aqui no ConteCast. Juninho, seja bem-vindo. Qual que é a tua expectativa aí para essa primeira convocação do Dorival? Fala, meu ouvinte. Fala, Salaf, Léo. Satisfação estar aqui. Faz tempo que a gente não tá aqui junto, né? Dá até uma saudade aí de estar aqui com vocês, presente, para falar da nossa seleção brasileira. Tempos novos, né? Tem bastante novidade. A gente espera que venha bastante novidade. Vamos ver o que o Dorival tem para frente, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas eu acho que vai ser uma convocação bem peculiar, pode-se dizer assim. Eu acho que vai vir coisa bacana, a gente vai conversar, vai comentar bastante coisa, e espero que você goste mais uma vez desse conteúdo bacana que a gente vai trazer para você. E junto, como o Elcio já antecipou, está aqui Leonardo Dúcio, que já participou lá da nossa edição, quando o Dorival foi contratado, né, no podcast que falamos sobre seleção brasileira. Léo, a gente falou bastante sobre a voz do povo, a convocação popular. A gente viu no vídeo lá a voz do povo agindo com os nomes bem peculiares que a gente vai trabalhar aqui hoje. É isso. Sejam bem-vindos a esse conteúdo incrível que a gente preparou. A gente já preparou antes, fizemos toda uma pré-lista, vimos nomes do Brasil, nomes de fora, nome da Ásia. Então, contem com a gente aí, curtam com a gente esse conteúdo incrível aí, porque vai ter muito debate bom sobre a seleção brasileira. Sobre Dorival Júnior, sobre Rodrigo Caetano, vai ser da hora. Curtam com a gente aí, rapaziada. Exatamente, então fica mais uma vez o convite, se você ainda não viu o nosso vídeo lá da convocação do povão, vá até agora mesmo no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar também no link da descrição desse podcast. Então, o Léo já deu uma antecipada, do nosso primeiro assunto é o que mudou na seleção brasileira da nossa última edição do podcast lá em janeiro para agora. A gente até comentou, né, Léo, que havia especulação de quem seria o novo diretor da CBF, e esse nome foi o Rodrigo Caetano, que foi até um nome que você falou que gostou muito, né, de ser observado. O Rodrigo Caetano deixou o Atlético Mineiro, acertou com a seleção brasileira ali, logo depois do Cruzeiro e Atlético Mineiro do Clássico, que a gente teve algumas semanas atrás. Já chegou ali com algumas mudanças, né, já tem mais nomes sendo cotados para a diretoria da CBF, para a diretoria de seleções,
Léo, eu queria primeiro falar com você, que a gente já conversou sobre esse assunto, como que você vê aí essa chegada do Rodrigo Caetano na seleção, na CBF, num cargo que estava vago desde a Copa do Mundo? Olha, eu vejo de uma forma muito positiva, é uma adição mais estratégica para um lugar onde a gente ainda não tem essa estratégia dentro da CBF, a gente não vê esse trabalho todo em volta dos atletas, em volta do projeto CBF. Eu acredito que o Rodrigo Caetano possa ser esse nome, ser essa pessoa que vai trazer uma organização interna para a seleção, trazer processo, trazer coisas de experiências que ele já tem dentro do Brasil. É um cara muito renomado aqui, além do conhecimento de mercado que ele tem, ele vai agregar muito para a seleção brasileira com conhecimento estratégico e de projeto. Eu acho que o principal aqui é essa palavra que a gente todo ano fala, todo ciclo de Copa a gente trabalha ela, porque precisamos de um projeto, a CBF não tem projeto. Talvez o Rodrigo Caetano seja o início de um projeto, por ser uma pessoa mais estratégica. Então eu vejo de uma forma muito positiva e estou na expectativa que os resultados apareçam a longo prazo. O nome ali que eu falei antes e acabei, estava assim na mão, é o Cícero Souza, né, que saiu a notícia justamente nessa segunda-feira de 26, que a CBF está ali investindo nele para ser o diretor-geral, né, o gestor-geral de seleções, né, seleções masculinas, e o Rodrigo Caetano, ficar no cargo mais abaixo. Juninho, você que é um cara que trabalha, né, nesse ambiente interno do futebol, como que você vê aí essa escolha da CBF? Você gostou do nome do Rodrigo Caetano? Eu e o Léo, a gente estava falando, né, que dessa questão, para ser o diretor de seleções, tem que ser um cara que mistura as características, né, experiência de vestiário, experiência como dirigente, etc. E o Rodrigo Caetano é jogador, ele só não teve sucesso, mas ele teve uma carreira como jogador antes de virar o dirigente que a gente conhece. Como que você vê aí a escolha do Rodrigo Caetano na seleção? Cara, eu gosto desse movimento novo da seleção. Que nem você falou, o Caetano é um atleta. Ele foi um atleta, tem essa vivência de vestiário e tudo mais, e ele também tem um bom nome no mercado. Então é um nome que vem tendo bons trabalhos onde ele estava, ele teve boas contratações, tem uma gestão boa. É um cara que tem um conhecimento tanto de futebol quanto de gestão, de como empresarial mesmo, isso é importante na CBF. Eu não acho que possa ser só um ou só outro, tem que saber lidar com os dois lados. E também eu acabei de ver uma notícia que o Dorival está levando o analista de mercado, o analista de desempenho, o coordenador de análise de desempenho, o coordenador de análise de mercado do São Paulo. Isso mostra como aquilo que eu comentou, que a CBF ela precisa de mais gente trabalhando só para a CBF, mais gente organizando e focada naquele trabalho, e eu acho que está tendo um movimento, né? Eu não sei se é uma notícia verdadeira, que eles estão pensando em reestruturar um pouco a questão da base, do Sub-23 e das convocações ali para 15, 17, 20, então é algo que a gente pode ver que, ligou um alerta, eles estão mudando, estão se alterando a questão organizacional, porque é aquilo que a gente falou, precisa de gestão. Nossa maior referência de futebol é a CBF, e se a CBF estiver bagunçada, tudo respinga, né? Então, eles têm que estar organizados, o Caetano é um profissional muito bom para ter essa questão de gestão futebol, para conseguir ligar um pouco o lado político com o lado futebolístico, e também peças novas estão chegando, peças mais específicas dentro do organograma da CBF. É preciso ter chefes de departamento, chefe de como se fosse a análise, como, por exemplo. Então eu acho que a CBF está se organizando, é um lado bom, eu vejo por um lado bom, e também bons nomes estão entrando. Vamos torcer para que eles façam um bom trabalho e também consigam erguer essa questão organizacional ao lado da CBF. A gente teve o fracasso da seleção sub-23 no pré-olímpico, e acho que esse, para mim, é o maior fator atual do que foi esse pós-Copa de 2022 da CBF, né? Então, acho que é o resultado, assim, para mostrar que realmente muitos erros aconteceram. Teve gente querendo botar aquela velha culpa em Cabelo, no Endrick, no John Kennedy. Isso não tem nada a ver para mim. Para mim, a gente vê uma zona que a gente já vem falando há tempos aqui no nosso podcast, a gente passou o ano passado inteiro falando isso. Acontece na seleção brasileira, que está na 6ª colocação das eliminatórias. Claro, as eliminatórias têm um grande percurso até a gente chegar na classificação para a Copa do Mundo no ano que vem, mas as Olimpíadas ficaram para trás, e acho que a principal responsabilidade é dessa bagunça que está sendo corrigida agora. E é engraçado, porque eu estava refletindo aqui, não sei se vocês concordam, que essa primeira convocação do Dorival está com muito mais expectativa que a convocação do Fernando Diniz. E talvez justamente por isso,
pelo fato de ser um trabalho exclusivo, que era o que a gente não tinha desde a Copa do Mundo, desde o Tite. Um trabalho que o Dorival está lá. O Dorival, como eu falei, estava na Europa. O Dorival foi em jogos. O Dorival foi em treinos, né? Nomes que a gente nem cogitava que o Dorival pudesse chamar, aí já bota agora na pré-lista, porque o Dorival foi em um determinado outro treino que chamou a atenção. Então, tem essa questão aí que cerca a gente expectativa para a convocação que vai acontecer na sexta-feira, que a gente tenta, né, interpretar, analisar, e a gente fica, vamos dizer assim, muito satisfeito em poder acompanhar esses movimentos, uma reestruturação na seleção brasileira, né? São 2 adversários difíceis, né? Essa convocação agora vai ser para os jogos contra a Inglaterra no dia 23 e para a Espanha no dia 26 de março, ou seja, 2 jogos muito complicados lá na Europa. Então, tem muitos nomes aí que a gente vai analisar e vamos passar agora para a nossa pré-lista, como o Léo falou. A gente preparou essa pré-lista para o vídeo, né? Para o vídeo que eu citei anteriormente, está lá no YouTube. A gente separou 56 nomes nessa pré-lista e a gente acabou tendo o corte do Gerson, né? O Gerson acabou se machucando aí nos últimos dias. O Flamengo confirmou no final de semana a lesão que teria que passar por cirurgia, então o Gerson acabou sendo cortado do restante do Carioca, e temos outros jogadores, né, que estão fora por lesão, como o Alisson, Joelinton, Matheus Cunha, João Pedro, e que o próprio Dorival, né, falou que estão fora, né, pede uma pré-lista. O Neymar, claro, também estava faltando aqui, mas o Neymar que se machucou no confronto contra o Uruguai. Enfim, vamos passar agora para os nossos nomes. A gente vai fazendo aquele esquema. Quem não conhece ainda, a gente passa aqui e dá uma comentada rapidinho nas posições. Goleiros, a gente selecionou o Ederson do Manchester City, o Bento do Atlético, o Lucas Perry do Lyon, o Everton do Palmeiras, o Rafael do São Paulo e o Everson do Atlético Mineiro. Eu começo chamando o Léo. Léo, essa lesão do Alisson acho que deixa um espaço muito interessante nessa briga, principalmente por terceiro goleiro. O Ederson, para mim, acho que não tem muito o que discutir. O Bento, acho que vai conseguir ganhar uma sequência na seleção, isso é mais do que justo. Mas esse terceiro nome está cheio de expectativas. Pode ser um desses outros 4 nomes que colocamos, pode ser outros. Né, até no próprio vídeo tem algumas pessoas que citaram o nome do João Paulo, que era um nome muito pedido no ano passado, que a gente não sabe como que, vamos dizer assim, a moral dele ficou após o rebaixamento do Santos. Mas, enfim, como que você vê essa disputa, que eu acho que está bem interessante para ver quem é esse terceiro goleiro. Talvez não jogue, mas é interessante ter essa convocação para a seleção. Vai ser muito bacana ver esses 2 jogos. Eu acho que é uma das melhores fases do goleiro Ederson, tanto no Manchester City como na seleção brasileira. Ele já veio tendo continuidade, mesmo quando o Alisson estava saudável, ele foi titular com o Fernando Diniz. Então eu vejo o Ederson com muita confiança para ser esse goleiro da seleção brasileira. Eu ainda acho o Alisson mais goleiro, mas o Ederson não deixa de ser um gigante no gol. Carrega lá no City uma carga muito pesada, porque a Premier League é um jogo muito intenso, e ele nunca deixou cair a peteca. É um cara que joga muito, que pega muito no gol. Quanto às outras 2 posições, a gente já conversou, já debateu muito. O nome do Bento é um nome que sempre foi falado, ele teve a primeira oportunidade dele, e eu acredito que dentre os nomes que estão ali, de fato, seja um que vai estar entre os 3. Até pelo fato do Dorival ter trabalhado no Atlético em alguns anos atrás, e já deve ter visto o Bento treinando. Então é um nome que pode estar lá na lista, sim. Quanto aos demais, a gente tem uma lista de nomes aí que realmente estamos meio às cegas. São grandes goleiros, é o Everton, é o Rafael do São Paulo, que está numa fase boa. Eu trago um que o Salaf não trouxe aqui, mas é o Léo Jardim, que está pegando muito lá no Vasco da Gama. São nomes que estão sempre em destaque em seus clubes. O João Paulo está lá no Santos, o Santos está numa fase boa no Campeonato Paulista, pode ser que apareça. Então esse terceiro nome aí é uma incógnita. Eu acho que o Dorival Júnior vai na segurança e vai levar o Everton. Mas qualquer um desses que a gente trouxe aqui vai estar muito bem representado e vai ser muito merecida essa oportunidade de estar na seleção brasileira. Exato, a gente sempre teve essa questão de debate com o goleiro no passado, muito por isso, por a gente ter 2 nomes fixos, né? O Alisson só está fora agora por causa de uma lesão, e outros nomes do Campeonato Brasileiro chamando muita atenção, né? E ano passado se destacaram o Bento e o Lucas Perry, que conseguiram atingir a seleção, né? O Perry entrou por uma lesão do Bento, vale lembrar, e aí depois o Ederson acaba se machucando, né, na última janela de data FIFA, e o Bento é chamado ali para fechar os 3 goleiros. E Juninho, como que você vê essa briga, principalmente por essa terceira vaga, né? Se a gente, vamos dizer assim, se o Dorival manter, né, principalmente os 2, e só um destaque, né, alguém pode estar ouvindo, mas poxa, o Lucas Perry foi convocado, você acabou de falar 3 vezes no passado, o problema é que o Lucas Perry ele vai pro Lyon, e ele ainda não atuou pelo Lyon, né, então isso pesa um pouco, né, não teve uma sequência de jogos no futebol europeu após a transferência, mas
Como que você vê aí essa briga por esse terceiro nome, com o possível retorno do Everton, até do Everson, que já participou da seleção, Rafael, que trabalhou com o Dorival recentemente dando uma chance. Quem que você aí que sai mais em destaque nessa briga pela terceira vaga? Olha, falando em lista, antes de mais nada, eu queria convidar novamente a assistir o vídeo nosso sobre a lista. Não para agora, você vai escutar agora o podcast, depois vai lá ver o vídeo, porque ficou muito bom. Eu vim vendo no carro, ficou um vídeo sensacional, adorei. É claro que tem aqueles torcedores meio maluco, né? Mas é bom demais. Então, depois que você escutar aqui, vai lá ver e vai ver também se bate alguma das convocações ali. Mas falando dos goleiros, como vocês comentaram, claro, o Ederson é unânime, não tenho o que falar, vive a melhor fase dele mesmo para mim. Ele é o primeiro goleiro desde sempre, mesmo com o Alisson bem, eu prefiro o Ederson ainda. O Bento é um goleiro de muita projeção, provavelmente vai ser o nosso goleiro por muitos anos aí na seleção brasileira, ele é um fenômeno. Já na terceira vaga, realmente eu pensaria muito no PR, pela questão da qualidade que ele apresentou e tudo mais, mas goleiro é uma posição que, quando você não estiver jogando, demanda muito ritmo, tempo de bola, querendo ou não, mesmo com o treino, você perde muito isso. Então, é difícil de convocar um goleiro que não está com muita minutagem, apesar de ter feito grandes atuações. Eu gosto muito do João Paulo mesmo, só que não tem como convocar um goleiro para a seleção brasileira estando na segunda divisão. É algo que, infelizmente, pesa muito. Não diria por manchar nem nada, mas é algo que pega. Eu não sei, nem o Salaf, que conhece muito do futebol, tem muitas informações. Não sei se teve algum atleta que jogando a Série B convocado para a seleção, mas eu não consigo ver isso, apesar de gostar muito do João Paulo. Eu acredito que essa convocação do Dorival, talvez ele vai trazer também atletas um pouco mais próximos dele, então talvez ele possa dar uma chance para o Rafael, que é um bom goleiro também, eu não acredito que vá jogar também, mas eu acho que pode ser uma escolha dele, e eu acho que, claro, qualquer um desses goleiros que entrarem nessa terceira vaga vão oferecer bom suporte aos goleiros, os primeiros goleiros ali, provavelmente não serão utilizados, mas serão boas peças, tanto o Everton, o Everson, o Léo Jardim também, bons goleiros, mas eu acho que ele vai optar ali pelo Rafael, pela proximidade, talvez, ali do goleiro. Você falou aí de jogadores na Série B, a gente teve justamente um goleiro, que quando jogou a Série B foi chamado, que era o Jefferson, mas o Jefferson tinha uma diferença, que ele já vinha de uma sequência na seleção brasileira no ano anterior, o Jefferson, isso foi em 2015, no caso, né, quando o Botafogo jogou a Série B, e o Jefferson foi goleiro reserva na Copa do Mundo de 2014, por exemplo. Então, não é diferente, porque agora, se fosse o João Paulo, seria a primeira convocação do João Paulo. É algo completamente diferente. Então, o Jefferson era naquele tempo ali que a gente estava com uma escassez de goleiro, né, vamos dizer assim, que tiveram que até trazer de volta o Júlio César, porque não conseguiu achar um camisa 1, ou não testaram o suficiente ali, o Felipão, enfim, naquela época. E o Jefferson estava se destacando mesmo com uma má fase do Botafogo e seguiu na seleção, né? Acho que é um cenário diferente. Eu lembro de outro nome, o Leandro, daí já é um pouco mais absurdo, o Leandro do Palmeiras, ex-Grêmio, jogou no Curitiba também, ele foi convocado uma vez numa seleção que jogavam só atletas do Brasil no ano que o Palmeiras jogou a Série B pela última vez, mas essa convocação na época não fazia sentido e até hoje não faz o menor sentido, só para dizer que o cara já jogou na seleção uma vez, totalmente. Vamos passar para os zagueiros, que a defesa foi um ponto, pelo menos no vídeo, muito citado, né, Juninho? Eu acho que a gente tem nomes que, vamos dizer assim, estão bem estruturados atualmente, né? A gente colocou aqui na nossa pré-lista Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Thiago Silva, que é sempre um ponto que a gente sempre volta, e a entrevista do Dorival, quando na apresentação ele fala disso, né, de chamar jogadores veteranos, Nino, Adrielson, aí a gente entra numa molecada, Murilo, Beraldo, Robert Renan, Natan, do Napoli, e o Léo Pereira, que foi um cara que foi mais citado na defesa do nosso vídeo. Isso para mim chamou muita atenção. Acho que a questão de você ter uma proximidade, né, com o Flamengo maior que o Nottingham Forest, com o PSG, faz parte. Mas eu entendo que o Léo Pereira até deu uma entrevista após o Fla-Flu falando que está à disposição, porque sabe que começou ano bem. Mas, pelo menos a minha visão, você tem dois caras que estão jogando a bola, que o Murilo e o Beraldo estão jogando, que jogam no mesmo lado que o Léo Pereira, não faz sentido deixar eles de fora. Não sei como que você vê essa visão. E também o fato da gente ter zagueiros que estão muito bem condicionados, né? A gente tem os próprios titulares, né, que jogaram nas últimas seleções, nas últimas convocações, continuam bem. Como que você vê essa disputa da zaga, que é muito legal que aparecem mais nomes, né? Não vai reduzindo. Então, Gabriel, cara, zagueiro,
Eu estava até pensando aqui, estava refletindo, é uma posição que a gente realmente tem muito talento por vir, e a gente tem alguns atletas já em transição. Vamos falar, por exemplo, do Thiago Silva. O Thiago Silva é um atleta que já está em transição, já está em final de carreira, mas aquilo que eu falei é verdade. O Thiago Silva ainda é o nosso melhor zagueiro, é o melhor zagueiro atuando mesmo, não só de história no futebol. Ele é o nosso melhor zagueiro em questão de desempenho. E aí entra um ponto que eu acho que é muito interessante da seleção. Realmente eu gosto de ter essa linkagem entre uma renovação e atletas que estão talvez que são mais experientes, mas ainda conseguem retornar o desempenho. Porque aquilo que antigamente acontecia, o cara tá velho para jogar e tudo mais. Hoje em dia o futebol ele tá muito evoluído em questão física, fisiológica, de preparação. O atleta é muito mais profissional, então ele tem uma carreira um pouco mais longilínea assim. Só que, claro, é difícil falar, vamos contar com o Thiago Silva lá no fim do ciclo, não sei, mas pode ter certeza que esse momento de experiência de um cara tá jogando junto com o Thiago Silva, de passar, 5, 10 dias ao lado de um dos maiores zagueiros da história do nosso futebol, pode ter certeza que algum ganho ele vai ter. Se eu passo um dia do lado do Thiago Silva, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele. E eu vou tentar tirar o máximo de conhecimento dele. E ele é um atleta que tem essa capacidade, essa liderança. Então eu acho que a gente pode mesclar um pouco dessa experiência com a renovação. Aí entra um pouco da renovação. A gente tem muitos zagueiros, só que tem muito zagueiro canhoto. Isso é difícil encontrar zagueiro canhoto, e agora a gente tem um monte de zagueiro canhoto. Então a gente tem o Magalhães, a gente tem o Beraldo, a gente tem o Murilo, a gente tem o Robert, a gente tem o Natan. São atletas canhotos bons, muito bons, que, claro, merecem uma chance. Eu, na minha opinião, acho que o atleta que está mais na frente desses citados é o Murilo. Ele vem performando muito, vem desempenhando muito na equipe dele lá na Premier League. E é um atleta que eu acho que realmente merece essa chance nessa, como se fosse quarta vaga para mim. Por quê? Para mim, Marquinhos. Colocaria Gabriel Magalhães pela situação de colocar 2 canhotos e 2 destros, muito pela construção. Então, colocaria Marquinhos e Thiago Silva, e Magalhães e Murilo. Esse seria o meu ponto de vista. Eu acho que, claro, tem Beraldo, tem atletas com muita capacidade para entrar nessa vaga. O próprio Bremer, que é um atleta muito sólido, que tem aquele perfil que eu falei, que é um perfil diferente de zagueiro, muito diferente desses zagueiros que a gente está conversando, porque a maioria dos zagueiros canhotos são muito pela construção, porque é realmente difícil você começar a construir um zagueiro destro jogando pela esquerda, principalmente pelo jogo de hoje. Então, por isso que a gente está formando mais zagueiros canhotos, porque estão buscando muito isso na base, e o Brasil acabou revelando muitos atletas bons nesse perfil. Mas eu acho que eu levaria 2 atletas canhotos e 2 atletas destros, e faria esse quarteto de zaga, podendo talvez, se precisar, uma construção com o Danilo pela direita também, mas isso mais para frente. Eu acho que eu levaria esses 4 na concepção do quê? Na percepção do quê? Trabalhar zagueiro canhoto com zagueiro destro, um pouco de experiência e um pouco de renovação também, porque também não dá para trazer só atletas novos, mesmo bons, porque eu acho que dá para ter essa mesclagem. Eu acredito que eles podem aprender bastante com os atletas mais experientes. Você precisava ver a cara que o Léo fez na hora que você deixou o Bremer de fora, cara. Quem ouve o podcast sabe da situação envolvendo o Leonardo Dúcio e o zagueiro Bremer. Eu chamo ele aqui. E, Léo, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão do Léo Pereira, né? Que foi o cara mais citado no nosso vídeo. Como que você vê essa questão? Acho que entra naquilo que a gente falou, né? Essa questão do outro podcast, do Nacional tá mais próximo, do povão tá vendo mais o Léo Pereira do que o Murilo, como, por exemplo, que o próprio Elcio falou. Como que você vê aí essa vaga que, como dissemos, né? Tá surgindo cada vez mais nomes interessantes. Falando do Léo Pereira, é um atleta de muita qualidade, ajuda muito a saída de bola do Flamengo, a construção de jogo do Flamengo passa muito pelo pé dele no início, no terço inicial do campo. Ele se destaca muito dentro do campeonato, dentro do futebol brasileiro, pelo perfil de zagueiro que ele é. Desde o tempo do Atlético Paranaense ele evoluiu muito,
e essa evolução é constante na carreira dele. Ele chegou aos 28 anos agora no Flamengo, no auge da sua carreira. Ele está jogando muito bem, ele está consolidado na equipe. Antes ele sempre tinha aquela crítica da torcida do Flamengo, sempre sobrava um rebote nele, sempre era alguma coisa nele, e hoje em dia ele é unânime. Ele está sendo mais unânime até que o próprio Fabrício Bruno, que sempre foi um zagueiro que teve uma segurança por parte da torcida do Flamengo. Hoje em dia o Léo Pereira ele é o defendido, entre aspas, assim, do torcedor flamenguista. Então, acho que tem muita qualidade, mas acredito que o potencial e a qualidade dos atletas que a gente citou aqui, que estão na Europa, estão em franca evolução, como o Beraldo, como o Murilo, estão um passo à frente do Léo Pereira nessa fila por uma oportunidade na seleção brasileira. Não que ele não mereça, ele pode estar lá algum dia, em algum momento ele pode evoluir cada vez mais e estar nessa briga inteiro, mas eu acredito que nesse momento, nesse início de ciclo do Dorival Júnior, existem outros atletas que estão na frente, até por toda a aula de zagueiro canhoto que o Elcio trouxe aqui pra gente, de saída de bola, por toda essa construção. É um ponto que a gente tem de sobra aqui no futebol brasileiro para vestir a camisa da seleção brasileira. Então o Léo Pereira entra na briga, mas ele começa lá atrás da fila. É aquela coisa, não é um jogador ruim, mas é um cara que vai estar na fila, vai estar esperando uma oportunidade como todos os outros. Ainda sobre a discussão, você comentou do Bremer, eu sempre vejo ele como um zagueiro de muita qualidade. Muita força física, é muita imposição, e desde o início dele na Juventus, ele evoluiu muito a sua saída de bola. É um zagueiro muito seguro, ele é titular absoluto na Juventus, roda todo mundo em volta dele, o Gatti joga o Rugani, joga o Danilo, joga o Alexandro, e ele permanece lá. Ele é um homem de confiança do Alegre, então, para mim, ele está entre os 4 zagueiros que eu levaria para a convocação. A minha visão eu levaria o Marquinhos, o Bremer, o Murilo e o Beraldo. Eu acho que são 2 zagueiros consolidados na Europa e 2 zagueiros que estão em franca evolução, em franco desenvolvimento. São zagueiros que com certeza vão ter um potencial altíssimo de agregar para a seleção brasileira, que infelizmente a gente não se classificou para Olimpíadas, para essa galera ter uma oportunidade ativa de jogar, porque eles não foram liberados pelos seus clubes para atuar no pré-olímpico, aí eles não vão conseguir jogar as Olimpíadas porque o Brasil não se classificou. Então, se você não oportunizar e aproveitar esses amistosos para dar chance para esse atleta, ele vai ficar num limbo, entre aspas, da seleção brasileira, até a hora que chegar uma oportunidade de alguém se machucar, lembrei do Beraldo, vou chamar o Beraldo. E a minha visão não é essa, a minha visão, eles merecem estar ali, eles são protagonistas nos seus clubes, protagonistas nas suas ligas. O Beraldo foi recente, mas o impacto que ele trouxe para o Paris Saint-Germain é nítido. Ele trouxe uma eficácia para a defesa do Paris também que chama atenção, e eu acredito que esse quarteto seria o ideal para esse início de processo do Dorival Júnior. Com certeza traria oportunidade para o Nino e para o Robert Renan, são atletas que eu gosto bastante, já defendi muito aqui no podcast. O Robert Renan, o Elcio sempre dá uma aula sobre ele aqui para gente, mas o Nino para mim é um baita de um zagueiro, foi para o futebol russo, um polo mais escondido, mas a qualidade dele é inegável e com certeza merece uma oportunidade em próximas convocações. Eu acho que nisso aí que talvez o Léo Pereira se destaque, né? Que a gente falou ano passado, quando a gente estava tratando a questão do Ibanez, né? Que até hoje acho que é o recorde mundial num podcast falado do Ibanez, a gente bateu, ficou 10 minutos discutindo sobre Ibanez, que reflete no Nino, né? Nessa escolha do Nino de ir para o Zenit. Ele fica no cenário mais escondido e etc. E, por exemplo, o Léo Pereira, para mim, ganha, vamos dizer assim, essa vaga na fila. Tem o próprio Adrielson, por exemplo, o Adrielson no Lyon só jogou 3 jogos e se você somar, não dá uma partida inteira, né? Porque num jogo foi titular, saiu intervalo, nos outros jogos tentou em minutos finais, ou seja, ainda não conseguiu se firmar no Lyon. Então, o Léo Pereira, vamos dizer assim, ele pode não estar na frente desses outros que a gente citou, mas ele salta na fila e se o Beraldo não é esse jogador, igual o Léo falou, para ficar na fila esperando, o Léo Pereira é. E a gente já viu isso acontecer em algumas posições de jogadores ganharem oportunidades por conta de lesões. A gente não torce por isso, mas pode acontecer. É futebol. E a gente vai falar uma posição que aconteceu muito isso ano passado. A gente teve a oportunidade de ver novos jogadores surgindo nessa posição, que era um lugar que a gente sempre quebrava a cabeça para fazer a pré-lista, e dessa vez, incrivelmente, foi bem tranquilo, que são os laterais direitos. Né? A gente colocou nessa convocação, nessa pré-lista, o Danilo e o Wanderson, que voltam de lesão, né? Eles estavam lesionados na última convocação
do Fernando Diniz. O Ian Couto, que não foi chamado na última convocação, mas só acompanhar um pouco de La Liga para ver o quanto ele está jogando, né, nessa temporada. O Emerson Royal, que foi o convocado. O Kelvin, que foi o lateral do pré-olímpico, né, também é outro nome que a gente já repercutiu aqui várias vezes. E o Mike, né, para trazer um nome de um lateral direito do futebol brasileiro. Mike, que é um nome que até se destacou no título do Palmeiras ano passado. Para mim, foi um dos melhores jogadores ali do título do Palmeiras. Léo, joga a bola para você. Não sei dizer se a gente vai ter surpresa ou não, mas eu acho que o Ian Couto é um nome que não pode ficar de fora dessa convocação, como ficou em novembro. Para mim, foi o maior. A gente até falou aqui, foi o maior absurdo daquela convocação, o Ian Couto não ser convocado. E o tempo provou que a gente estava certo. Talvez o pessoal vai encher um pouco o saco por causa do jogo contra o Real Madrid, que realmente ele jogou mal, mas foi um jogo na temporada entre vários que ele fez aí de muita qualidade. E aí fica essa questão, né? Se Danilo e Wanderson voltar à seleção, se ele vai apostar em uma coisa diferente. Como que você vê essa briga na lateral direita? Eu acho que é o primeiro podcast que a gente tem uma tranquilidade absurda de falar sobre a lateral direita. O Danilo, pelas últimas atuações na seleção brasileira, pelo que ele joga na Juventus, a representatividade dele no futebol italiano lá com a Juventus, se tornou capitão absoluto com o Allegri. É um atleta que está atuando como zagueiro, mas já mostrou na seleção brasileira nos últimos jogos que pode se jogar bem na lateral direita também. Ele é muito eficiente em ambos os terços do campo, ele ajuda muito, ele é muito voluntarioso, apesar da idade, ele corre muito, ele se movimenta muito na parte interna do campo, então ele sabe jogar na parte interna do campo, ele não precisa estar lá encostado na linha como lateral que traz profundidade, ele tem qualidade com a bola no pé, e para mim ele é unânime nessa posição. E o outro nome que você trouxe aqui é o Ian Couto. Eu vou deixar o Elcio falar sobre ele, porque o Elcio tem um conhecimento gigante do que ele traz de possibilidades táticas para a seleção brasileira. Essa seria a minha dupla de convocação, mas eu destaco aqui o nome do Wanderson, que pelo Mônaco vem fazendo uma temporada muito boa. É um atleta que já foi lembrado e merece estar no radar. É um atleta que tem que estar no radar porque joga uma bola legal, é um cara que está num polo que não é tão futebol de tanta qualidade, mas lá no Mônaco ele tá conseguindo demonstrar um bom futebol e merece essa lembrança. Juninho, como que você vê aí, você concorda que, vamos dizer assim, é mais tranquilo agora falar de lateral direita, não é aquele fuzuê que a gente tinha no ano passado, justamente por esses novos nomes, do Wanderson e do Ian Couto, né, que foram nomes que entraram no radar depois do ano passado, né, a gente vive falando do Kelvin, mas, enfim, queria que você desse suas considerações e também completasse aí que o Léo falou do Ian Couto. Não, com certeza. Eu lembro que quando a gente até tinha falado, Danilo e Wanderson, boas opções, mas daí os dois vieram e machucaram juntos e a gente começou a perceber, caramba, como tá difícil mesmo, novamente, de achar. E aí veio a surpresa do Ian Couto, que realmente... não que a gente não lembrava dele, mas ele começou a se acender também junto com o Girona, porque o Girona, querendo ou não, ele aconteceu muito, não do nada, né, mas muito recente dele fazer uma grande temporada, mas foi uma surpresa boa, porque o Ian realmente ele vem jogando muito bem, e aquilo que o Léo comentou, ele é um atleta que ele dá muita versatilidade, né, então tem jogos que ele joga realmente de extremo, nem de lateral que se salta para virar extremo, ele já começa como um extremo, mas também ele joga como um lateral mais não apoiado, pelo lado esquerdo sustenta e ele solta mais, então em muitos jogos ele consegue fazer uma função de extrema lateral durante o jogo, o mesmo jogo. Essa versatilidade que ele traz é algo que concorre junto com o Wanderson. O Wanderson também faz muito isso, ele trabalha muito isso, mas eu acho que ele está na frente por conta da lesão e precisa de um pouco mais de minutagem, né? Então, se a gente for parar para pensar na época que a gente falou dele na época do Mônaco, que ele estava no auge, e do Ian Couto no auge, ia ser uma briga muito boa mesmo, porque são dois atletas que exercem a mesma função, trabalham também de extrema e ponta, o Ian um pouco mais até, ele joga um pouco mais agudo, o Wanderson um pouco mais por dentro, um pouco mais, não construindo, mas ali trabalhando um pouco na intermediária, ele pisa bastante também no último terço, mas o Ian é um pouco mais agudo. Se a gente for parar para pensar, na minha opinião, hoje o Ian, talvez mais para frente eles podem brigar um pouco mais, mas hoje o Ian, até porque por conta da lesão, tá voltando minutagem, e o Ian para mim,
ele é fora de série, ele tem um toque a mais na nossa seleção que pode ajudar muito. Claro, o outro nome para mim é o Danilo, que nem o Léo comentou, é um atleta que não tem como ficar de fora, é um líder tanto fora quanto dentro de campo, é um atleta muito inteligente, ele consegue tirar o melhor dos atletas e também tem muita leitura de jogo, né? Então, ele faz as leituras corretas dentro do jogo, então ele basicamente é um treinador dentro de campo também, então isso aí ajuda muito a seleção. E a outra peça eu levaria o Ian mesmo pela característica, não que a gente vá precisar de extremo, porque a gente tem bastante opções, mas às vezes durante um jogo a gente precisa causar um pouco mais de superioridade. A gente viu por vezes na nossa seleção que a gente dependia muito do ponta e não tinha associação para ele com o lateral e tudo mais, então pode ser uma peça que mude um contexto de jogo e é um atleta que eu acho que pode ajudar bastante, inclusive naquele... Qual foi o jogo que ele entrou, Salaf? Não lembro, que ele entrou e foi muito bem. Contra a Venezuela. Contra a Venezuela. Ele entrou e foi muito bem, realmente mudando o contexto de jogo. Ele consegue mudar a forma de jogo. E eu, como um treinador, não que eu seja um treinador, se eu fosse um treinador, eu gostaria muito de ter atletas, de olhar para o banco e ter atletas, cara, esse cara vai mudar contexto de jogo, ele muda o que eu estou fazendo agora, porque realmente, se você quer trocar, você quer alguém que faça algo diferente de quem já está lá, e o Ian tem muito essa capacidade, né? Ainda não é o treinador, mas em breve será, Juninho. Você sabe do seu potencial aí nas beiras dos gramados. Então a gente passa aí da lateral direita, como você pode ver, muito debate de quem a gente tem comparado ao que a gente, em vez da gente não ter, né? Se você for pegar os primeiros podcasts, você vai ver uma diferença gigante. E vamos passar para a lateral esquerda, que foi o inverso. Agora, não que a gente teve tanta dificuldade, mas a gente teve que, por exemplo, improvisar uns nomes ali na lateral esquerda. Outro nome que está machucado, e vale a pena lembrar que não está na lista, é o do Caio Henrique. Caio Henrique teve aquela lesão terrível no ano passado, ainda não voltou a atuar desde então, né? Ele ainda está fora, o nome com certeza estaria aqui. E lá atrás, esquerda, nós botamos Guilherme Arana, que é um nome que é constante, Renan Lodge, que acabou indo se esconder na Arábia, infelizmente, mas não tem como não destacar, Carlos Augusto, e aí vem algumas novidades. O Ayrton Lucas também foi convocado no ano passado, e duas novidades na lista, Samuel Lino e Lucas Piton. Eu vou falar primeiro do Samuel com o Elcio, acho que a gente tem os outros nomes, pode até passar por eles, só deixar o Piton pro senhor que colocou ele na lista. Mas, ô Juninho, a gente viu aí um movimento muito interessante do Dorival, que eu acho que reforça muito essa possibilidade de Samuel Lino ser convocado, é que o Dorival foi no jogo do Atlético de Madrid, foi no treino do Atlético de Madrid, e no Atlético de Madrid atualmente só tem o Samuel Lino e o Gabriel Paulista. Eu não vejo o Gabriel Paulista sendo convocado. E eu queria até que você falasse um pouco do tipo de jogo dele, porque até recebi perguntas sobre isso. Mas Samuel Lino não é ponta? Né? E inclusive a gente trocou, né? Que ano passado, quando a gente botou o Samuel Lino na pré-lista, a gente botou ele como um ponta. E agora a gente bota ele como lateral esquerdo. Queria que você explicasse um pouco do estilo de jogo dele, se você acredita que até por esse movimento do Dorival, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco do Andréas Pereira, que foi uma situação muito parecida. Né? Como que você vê aí essa possibilidade de Samuel Lino ser convocado? Cara, o Samuel é um atleta que eu gosto muito. A gente fala muito de versatilidade, mas ele realmente é um atleta que se transformou. Ele jogava de ponta. Eu lembro até de ter visto uma partida dele aqui no Brasil, porque o treinador dele era um amigo meu. E ele era um ponteiro, só que ele era meio que rabisqueiro, ele tinha 17 anos. Eu não lembro qual que era o time, mas era um time lá de São Paulo, e ele era muito rabisqueiro. E só que o Samuel aconteceu e eu não vi a ascensão dele até ele chegar agora nessa fase onde ele está ali no Atlético de Madrid. E eu falei com o treinador dele, o treinador que foi treinador dele de novo, no São Bernardo, isso mesmo. E ele até hoje trabalha com a gente lá no Atlético Paranaense. E é muito engraçado porque ele fala, cara, o Samuel ele era preguiçoso, ele não gostava de marcar e tudo mais. Eu falei, pô, como é que o homem faz ele marcar tanto, né? É legal ver isso, porque o jogador ele realmente se desenvolve. Porque ele falou, pô, lá no São Bernardo ele era tipo a estrela, ele era o rei, né? Porque ele era um menino muito talentoso, de muita qualidade, e ele acabava que, pô, não queria muito cumprir a função. A partir do momento que ele chega lá na Europa, se destaca também, chega numa equipe com um treinador com tanta capacidade e característica defensiva, ele percebe que, pô, para eu jogar aqui, eu não posso ser só o Samuel agudo, só o Samuel de 1 para 1, só o Samuel que ataca espaço, eu preciso me transformar. E dentro dessa transformação, ele se transforma assim num lateral, até porque ele realmente fecha muito linha de 5,
e joga como lateral, sem bola e até com bola. Então, com bola, ele é bastante agudo, mas muitas vezes ele atua construindo, ele atua abaixo, ele sustenta um pouco mais. Por isso que eu considero ele um lateral. Claro que a gente pode falar que ele joga como um ala, como um ponta, em algumas situações do jogo, ele faz muito o quê? Quando a bola está no corredor lateral direito, eles estão atacando pelo lateral direito, ele rompe muito forte pelo lado esquerdo, então ele chega como uma peça surpresa lá no último terço. Por quê? Porque ele tem muita força e ele consegue chegar e bater nos 3 setores. Mas eu também trago um ponto que do Dorival ter ido assistir. Ele, devido às proporções de equipe e tudo mais, ele joga muito parecido como o Dorival jogava com o Caio Paulista, soltando muito ele, sustentando um pouco o lateral. Então ele tem uma característica um pouco parecida dessa... de qual momento e qual timing saltar, qual momento qual timing conseguir agredir o último terço, conseguir agredir em situação de 1 para 1 e tudo mais. Então tem um pouco de semelhança, talvez o Dorival goste ou tenha visto algo semelhante. Querendo ou não, treinador, a gente sabe, ele tem uma forma de jogar e tem a preferência dele, não que ele vai jogar igual ele jogou no São Paulo, mas ele tem a preferência, então pode trazer algo nesse sentido. Agora, a outra peça, eu vou até comentar, que o Léo vai comentar do menino, eu gosto muito do Piton, gosto pra caramba mesmo, inclusive, eu já fiz um conteúdo dele, que ele foi o atleta que mais cruzamentos no ano passado na Série A. Então, ele é um atleta que realmente ele tenta muito, ele agride muito a área, no sentido não de ficar pesando a área, de pisar na área, mas ele, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai achar algum tipo de cruzamento. E ele tem uma variedade de cruzamento muito grande. Então ele consegue chegar em linha de fundo, dar passe para trás, ele consegue fazer o arco, ele consegue fazer uma cavada no segundo, que ele gosta muito. Ele antes de cruzar, ele tem essa capacidade de monitorar e encontrar os espaços e as vantagens na área. Por isso até que ele gerou tantas assistências e criou muitas oportunidades para o centroavante da equipe dele. Eu gosto, talvez seria o meu nome. Não acho que vai acontecer essa dupla. Eu acho que provavelmente talvez venha atletas com mais experiência em seleção brasileira, mas eu convocaria esses dois porque eu acho que são peças que podem ajudar bastante a nossa seleção. Não sei como ele poderia montar, mas eu convocaria esses 2 atletas aqui. Pois é, e o Piton, acho que tem uma situação engraçada, digo, porque foi ano passado, se a gente for recordar, bem nessa época da primeira data FIFA, o Piton apareceu na pré-lista da Itália, e foi até motivo de piada por muita gente, né, porque não estava jogando tão bem quanto está jogando agora, mas talvez possa ser um fato que dentro da CBF pode falar, pô, a gente tem que garantir ele, né, independente se ele está num patamar bom o suficiente para na seleção, mostra uma evolução para isso, né? Isso também mostra um ótimo trabalho de scout, principalmente do pessoal da Itália, mostrar que ele tinha uma projeção de evolução, isso está acontecendo, né? Então, pode vir a isso, né? Pô, se a gente deixar passar, a gente perde mais um, né? Uma posição que está vindo. Então, acho que tem a questão do Piton tá fazendo um excelente, desde o ano passado, mas principalmente um excelente campeonato carioca agora, e também essa questão dele ter essa possibilidade de jogar na seleção da Itália. E, Léo, queria que você falasse então um pouco mais, né? Você até que sugeriu esse nome, a gente viu que dentro do vídeo foi um nome muito aceito por quem participou da convocação lá, e também dos outros nomes, né? Acho que o Renan Lodge, para mim, é o que mais chama a atenção, justamente pelo esse destino que ele optou para a carreira dele agora de ir para a Arábia Saudita. Iniciando então falar sobre o Lucas Piton, é um atleta que me agrada muito. O Elcio trouxe um início de análise dele, e o ponto que eu ia trazer é o que o Elcio falou. O mapeamento dele pré-cruzamento é muito diferenciado. É uma coisa que às vezes a gente fala que é o básico, o lateral tem que levantar a cabeça para fazer o cruzamento, mas, cara, não é tão simples assim como a gente pensa. A gente tem, vamos lá, 20 clubes na Série A. Quantos laterais fazem o que o Lucas Piton faz de mapear e saber aonde ele vai colocar a bola, onde é a melhor opção dele colocar a bola? É que a gente acabou dando muito destaque para o Vegetti no ano passado, o cara que salvou o Vasco. Mas veja quantas assistências de gols o Vegetti não recebeu do Lucas Piton, com cruzamentos extremamente precisos. E além do cruzamento, ele tem um trato com a bola muito bom. Ele cuida muito bem da bola, não é um cara que se livra dela rápido, ele levanta a cabeça, ele recomeça o jogo, ele se reposiciona no campo. E isso são pontos que na seleção brasileira
pela dinâmica do jogo, por serem atletas de muita qualidade, isso faz diferença. São poucos atletas que pisam na bola para pensar na seleção brasileira, porque é muita velocidade, é um jogo de muita qualidade, a bola vai e volta muito rápido. O Bruno Guimarães é um desses jogadores que pisa na bola, que levanta a cabeça, que recomeça o jogo, e o Lucas Piton, ele tem essa característica numa posição que não é tão convencional fazer isso, na lateral esquerda, e aí isso são pontos que me chamam muito a atenção, que me fizeram lembrar dele, e além disso, de todo esse combo, ele tem a bola parada, que é um ponto que na seleção brasileira agrega muito, porque são poucos jogos e jogos decisivos que uma bola parada decide o jogo. Além da bola parada de cruzamento que a gente já trouxe, ele bate falta também e finaliza em gol. Então é um atleta que para mim é muito completo e que merece essa oportunidade. O outro atleta que para mim estará nessa seleção brasileira é o Renan Lodge, mesmo com a escolha dele de ir para a Arábia. Eu acredito que pela rodagem dele pela Europa, pela bola que ele já jogou, pelas oportunidades que ele teve na seleção brasileira, ele está um pouquinho à frente dos demais. Eu adoro o Samuel Lino. Depois que a gente conversou e colocou o nome dele aqui, eu fui investigar, fui assistir mais sobre ele. De fato, é um atleta que ele se tornou um completo, ele consegue tratar em todas as partes do campo com muita qualidade, e isso chama muita atenção, mas eu acredito que pela experiência, por serem jogos mais cascudos, eu acredito que ele vai optar pelo Renan Lodge, que já esteve com a seleção brasileira, já é integrado com esse elenco, e vai trazer, eu torço muito que seja o Lucas Piton, é um atleta que merece. Tem esse ponto que o Salaf trouxe sobre ele ter a dupla nacionalidade, de poder atuar pela seleção italiana, então seria importante resguardar um atleta como esse para ter durante o ciclo. Pode ser que nas próximas ele oportunize outros atletas, mas talvez nessa seja um momento bacana de trazer um atleta que merece esse reconhecimento, atuando aqui no futebol brasileiro, atuando no Campeonato Carioca, mas tendo destaque desde o ano passado, com atuações bem consolidadas, e ajudou muito o Vasco da Gama a sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos ver o que vai fazer. Eu acho que tem um nome que a gente não citou tanto, mas que, para mim, até estava vendo o jogo da Inter no final de semana, me chamou muita atenção, o Carlos Augusto, que acho que continua, vamos dizer assim, num nível bom, né? Acho que não seria nenhuma surpresa se ele retornasse. Ele que foi convocado na última convocação do Diniz é um nome que segue em alta, né? A gente não pode deixar ele de fora, porque além do próprio Arana, né? Que o Arana também traz isso que o Léo falou do Renan Lodge, né? Um jogador que já esteve na seleção em vários momentos, né? Principalmente no último ciclo, onde basicamente ele não vai para a Copa por conta de uma lesão muito séria. Eu acho que ele teria disputado a Copa do Mundo. São nomes, acho que é uma briga boa. A gente coçou muito a cabeça, mas são nomes muito bons que ainda temos na lateral esquerda. A gente agora passa para o meio de campo também, principalmente na questão de volante, cara, é um momento espetacular do Brasil. Acho que os nomes estão jogando muita bola, né? A gente colocou aqui na nossa pré-lista: Casemiro, André, Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Danilo, Lucas Paquetá, Rafael Veiga, Alan Patrick e Andrés Pereira. Ô, Léo, a gente joga para os volantes, a gente tem ali aquela questão de ver um Douglas Luiz e um João Gomes fazendo uma Premier League espetacular, Bruno Guimarães não se fala, e aí a gente tem o Casemiro, que pesa talvez a experiência nesse momento com jogos difíceis, tem o André que continua muito bem, e a gente ainda não tem nenhum Joelito que está machucado, mas só para ver. Eu creio que você, vamos supor aí que a gente tenha 4 vagas para 5 nomes, né? Quem que você deixaria de fora, como que você faria essa convocação? E também acho que um ponto, acho que eu vou deixar o Paquetá para o Juninho, mas eu queria que você falasse sobre o Andrés Pereira, né? Você que até, quando a gente comentou isso internamente, você, vamos dizer assim, mostrou um entusiasmo na possibilidade de Andrés Pereira ser convocado. O Andrés Pereira é uma situação muito parecida com a do Samuel Lino, né? Do Dorival, na agenda, do nada apareceu que ele ia um treino do Fulham, até a gente se surpreendeu. Eu falei, quem que ele pode girar? Você até mesmo citou o Andrés Pereira, e nos últimos dias aí as notícias pipocaram, né? Que ele recebeu o convite para a seleção belga, recusou. Então tem todo esse radar. Até você, quando estava debatendo isso, um ponto importante dessa possibilidade da convocação do Andrés. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Iniciando pelos volantes, eu acho que é a famosa dor de cabeça boa para o técnico. Então, você ter esse leque de opções de atletas de altíssima qualidade, que todos têm um trato com a bola muito positivo, todos, cada um cumpre uma função com muita qualidade, a gente consegue ver nos nomes assim, e dá até gosto de a gente chegar aqui e trocar essa ideia, porque você passa ali, começa no João Gomes, passa pelo André, passa pelo Casemiro, são atletas que a gente enche o olho de assistir. Quando você assiste um jogo do Wolverhampton, você busca o João Gomes, você busca, principalmente para a gente ser brasileiro, mas pela forma como ele atua em campo. Desde o Flamengo ele se mostrou um atleta muito voluntarioso, mas na Premier League a gente está vendo uma evolução desse atleta.
A gente via muito o torcedor do Flamengo falar que a gente perdeu um cão de guarda, mas na Premier League a gente está vendo um atleta muito mais que apenas um cão de guarda, um volante camisa 5. Ele está sendo um atleta muito voluntarioso na saída de bola do Wolverhampton. Eu busquei alguns vídeos dele aqui. Na Premier League, ele tem aquela primeira quebrada de linha, que é o girar o corpo do volante, receber de costas e girar o corpo. Ele faz isso inúmeras vezes na Premier League, que é um campeonato muito difícil, onde a marcação com pressão acontece com muita frequência durante o jogo, e ele faz isso com muita facilidade, que também é um ponto do Bruno Guimarães, que desde o Atlético Paranaense ele faz isso com uma facilidade absurda, que surpreende a todo mundo. Então, é a dor de cabeça boa, são nomes incríveis, e eu acho que a gente está muito bem servido para partidas difíceis. Você mesmo trouxe aí o nome do Casemiro, que não está vivendo uma boa fase no Manchester United, mas como a gente sempre fala, o Manchester United, ele judia do jogador. O jogador vai para lá, ele sofre com uma má fase. Tem um ou outro que consegue dar uma escapada, mas caiu ali e parece que judia do jogador. Hoje, de 4 atletas que você pediu para eu trazer aqui, eu deixaria de fora o Casemiro, eu levaria Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães e André, que são atletas que vivem uma fase excelente. Eu acho que o André no Fluminense não ter ido para a Europa ainda foi uma insanidade. Eu acho que ele ficou para o Mundial e deve ter feito algum acordo com o presidente do Fluminense para ficar, porque é um atleta muito completo. Eu acho que na Europa ele não vai demorar para se adaptar, seja qual liga ele optar por ir, porque me mostra ser um atleta que tem uma capacidade de adaptação muito fácil. Ele veio de um Fluminense de categoria de base, do nada ele chega num Fluminense de Fernando Diniz, com um protagonismo lá em cima. Eu acho que o Fernando Diniz encontrou nele um atleta de confiança. Você vê o jogo do Fluminense, a bola passa no pé dele o tempo inteiro. Ele transita no campo, ele se movimenta muito, e para mim merece essa continuidade na seleção brasileira. Eu deixaria o Casemiro pela fase que ele vem vivendo. Eu acho que oportunizar esses atletas, trazer essa potência que a gente está tendo no meio de campo, o Douglas Luiz ele está sendo um dos principais jogadores brasileiros na Europa esse ano. Ele tem um protagonismo no time do Aston Villa, que é o 4º colocado na Premier League, que pouca gente fala. Então eu acredito que merece essa oportunidade, merece até ser titular dessa seleção brasileira. Antes de passar para você completar sobre o Andrés, eu queria só falar para lembrar que, curiosamente, tanto o João Gomes e o Douglas Luiz, que fizeram gols nos últimos jogos, eles estavam sendo observados no estádio, né, pela comissão técnica nesses jogos. Acho que isso é uma questão curiosa de destacar, né? E queria que você falasse, Léo, voltar aí para falar sobre o Andrés, que é um cara aí que você tem admiração e que pode aparecer aí nessa primeira vista do Dorival. Desde os tempos de Flamengo, o futebol do Andrés sempre me chamou muita atenção. É um atleta que, como eu acho que vocês já perceberam, que eu amo o atleta que pisa na bola, que tem a tranquilidade para jogar. E o Andrés Pereira fazia isso num time do Flamengo, onde era uma intensidade muito alta. Então você via um Flamengo sempre em linha alta, sempre pressionando o adversário, e ele conseguia trazer essa pisada de pé, essa segurada. Ele junto com o Gerson, são atletas que fazem isso com muita qualidade. E quando ele foi para a Premier League, novamente, né, que ele já havia atuado lá, ele chegou no Fulham, e eu acredito que o técnico trouxe para ele a confiança que ele precisava, o protagonismo de atuar um pouquinho mais à frente do campo do que ele atuava no Flamengo. Ele atua com um pouquinho mais próximo da área, trazendo mais essa assistência para os atacantes do Fulham. Então, é uma posição que na seleção brasileira ainda está em aberto, porque o Paquetá teve todos os seus problemas aí, a gente viu que não pôde ser chamado, aí a gente ficou carente, a gente usou o Rodrigo por ali, o Neymar teve a lesão, infelizmente. Então, eu acredito sim que o Andrés pode estar nessa disputa, nessa fila, como a gente já trouxe em outras posições. Eu sou um fã do Lucas Paquetá, o Elcio vai trazer aqui uma análise sobre ele, mas eu acho que o Lucas Paquetá tem que ser titular da seleção brasileira, é um atleta de muita qualidade. Os problemas externos dele que se resolvam, que seja comprovado que não há nada, porque a gente precisa de um atleta como ele. É um atleta canhoto, forte, imponente, ele consegue impor seu jogo com uma facilidade, e mesmo em situações difíceis. Então, eu acho que essa seria a minha dupla de meias para disputar nessa convocação, Andrés e Lucas Paquetá. Pois é, Juninho, o Léo antecipou aí, até o Dorival, em entrevista para o Fred Caldeira, né, da TNT Esportes, falou sobre essa questão do Paquetá, né, falou que a seleção foi mais rígida que o West Ham, algo que a gente até conversou aqui ano passado, né, que
Vamos lembrar, quando sai a possibilidade de investigação do Paquetá, foi no mesmo dia da primeira convocação do Diniz, né? Da primeira convocação. Isso talvez tenha pesado ali, mas depois que a investigação não avançou, o Paquetá já podia ter retornado, né? Isso ficou muito forte após a lesão do Neymar, principalmente, né? Isso cogitou o retorno do Paquetá, mas a CBF quis se manter coerente nos jogos contra a Argentina e a Colômbia. Mas agora o Dorival, já pelo que ele falou, já mostrou que o Paquetá deve voltar, principalmente porque ele retorna de uma lesão, né? O Paquetá estava machucado. Ele ficou 6 jogos fora do West Ham, o West Ham não ganhou nenhum jogo, e hoje, no dia que a gente está gravando, ele voltou e o West Ham ganhou do Brentford, né? E com uma grande atuação dele. Juninho, como que você vê o Paquetá retornando? Eu queria que você falasse aí se você vê se algum desses meias, né, 10, a gente viu pós-Grenal uma repercussão boa do Alan Patrick, né, de merece ter chance, ou se você iria com o Paquetá e Andréas Pereira igual o Léo? Cara, o Paquetá, querendo ou não, é um dos poucos atletas que faz essa função e tem desempenhado mesmo para nível de seleção brasileira, porque, querendo ou não, é uma posição que é carente, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Não diria carente no futebol mundial, mas é pouco utilizada, né? Que todo mundo gosta de falar do 10 clássico e tudo mais. Hoje não se cria mais atletas assim, mas é muito pelo olho do torcedor brasileiro, que tem muita saudade de ter um 10 nesse sentido. O Paquetá não vai ser esse atleta que o torcedor brasileiro vai gostar, ele vai chegar lá e vai ser muito habilidoso e tudo mais. Ele é um atleta muito mais coletivo do que tanto de talento individual. É um atleta que consegue, ele tem uma vantagem que é o quê? Ele é um atleta muito forte fisicamente, então ele consegue ganhar duelo em 1 para 1, como meia. E é difícil ter um meia que consegue quebrar a linha, não só com o passe, mas também com a condução e um pouco de arraste. Então ele é um atleta que tem bastante essa capacidade e pode ajudar muito a seleção, além de ter, claro, a questão de composição de linha, que ele fecha muito bem as linhas também, e isso ajuda muito. Mas, claro, eu acho que o ponto mais poderoso do Paquetá hoje é essa capacidade de criação que ele tem mesmo. Ele acha muita bola em profundidade e também ele consegue quebrar muita linha com essa variedade de passes e também de dribles. Não vai ser aquele drible de pedalada, mas ele vai arrastar, então isso ajuda muito, e eu acho que conecta muito com um outro meia, um outro volante, que é o Bruno Guimarães, que ele tem muito essa capacidade de quebrar a linha. O Bruno Guimarães, se não me engano, ele tá no top 5 de passes mais inteligentes e também de passes para profundidade na Premier League. Isso aí estatisticamente, para um volante, é muito difícil, porque ele realmente quebra muito a linha, ele tem muita essa capacidade, tanto de visão quanto de achar essas janelas de passe, né? Então eu acho que ele pode conectar muito com os dois jogando junto, os dois jogando um pouco mais soltos. Eu acho que pode ajudar nesse meio campo da seleção. Falando de volante, só para complementar, né? Eu acredito que tem que convocar João Gomes e Douglas Luiz, não tem como deixar os dois de fora agora. A gente tinha falando de renovação, de tentar testar e tudo mais, mas o deles não tem nem teste. São dois dos nossos melhores volantes mesmo, atuando na melhor liga do mundo, e eles realmente estão indo muito bem. Eu, inclusive, colocaria, por exemplo, o João Gomes para jogar junto com o Bruno e com o Paquetá, porque realmente o João, claro, ele constrói muito bem, então ele vai conseguir achar esses dois, e ele consegue também realizar muitas coberturas durante o jogo, então você pode soltar um pouquinho mais até a equipe e deixar para ele cobrir mesmo mais de um ou dois jogadores, porque ele tem esse vigor físico, ele tem essa capacidade, então acho que dá para fazer algum teste. E o Douglas é um atleta que tá com um refino técnico muito, muito bom, então ele tá num nível de confiança muito alto, ele bate falta, pênalti, bate com escanteio, consegue achar tem muita confiança para achar também essas bolas em profundidade, achar também os médios. É um atleta que vai ajudar bastante. E se for falar, eu convocaria o João Gomes, Douglas Luiz, o Paquetá. Aí essa quarta vaga que eu ficaria um pouco assim. Eu sou fãzaço do Casemiro. O Casemiro, para mim, é o nosso maior volante da história aí. Só que, realmente, pela renovação, pelo que a gente tem na seleção, tem muito atleta pedindo passagem. O Casemiro já não tá naquela melhor fase. É um atleta que podemos pensar, experiência, podemos pensar, ele vai ajudar? Sim, se ele for convocado, tenho certeza que vai ajudar pra caramba. Só que tem muitos atletas na posição dele pedindo passagem, então às vezes você pode tirar a vaga de alguém que tá realmente
ali deslanchando. E não é que nem o caso, por exemplo, do Thiago Silva, que eu falei. O Thiago Silva ainda é nosso melhor jogador desempenhando dentro de campo. O Casemiro hoje não é. Ele tem o perfil dele, tem a liderança dele, mas hoje dentro de campo ele não é o nosso melhor volante. Então por isso que eu acho que eu daria mais a chance para esses atletas e talvez também convocaria o Andreas, mas muito pela questão daquilo que eu falei do Ian, de contexto. É um atleta diferente. É um atleta diferente do Paquetá, um atleta que não é volante, ele é um atleta que joga um pouco mais solto mesmo, tem essa capacidade de pesar um pouco mais na área, tem também 1 para 1, ele pode também fazer deslize para jogar pelos lados. O Andreas eu gosto desde a época que eu vi um mundial dele, não lembro que ano que era, 2016, 15, foi uma época aqui, ele jogou um mundial sub-20, e ali eu falei, caralho, quem é esse moleque? Daí eu já comecei a jogar FIFA com ele até, eu gostei pra caramba dele, aí ele apareceu no United e tudo mais, e eu achei, cara, esse cara vai ser uma promessa e não vai deslanchar, e realmente parece que falta um pouquinho, uma sequência, algo, por 2, 3 temporadas já em alta, deve faltar um pouco disso, mas eu acho que ele merece uma chance. É um atleta que, tecnicamente, ele é absurdo, ele joga muito, a relação com bola dele, altíssimo nível. Falta um pouco, talvez, de rotação um pouco baixa, de mandar um pouco mais de rotação. Parece que às vezes ele é tão calmo que ele desliga um pouco da rotação dele, mas é um ponto que a gente pode ressaltar que é um ponto bom também dele, que ele tem muita tranquilidade para cadenciar jogo e para conseguir achar esses espaços. É um atleta que eu acho que merece uma chance. Então, esse quarteto aí, pode dizer assim, talvez eu levaria aí para o nosso meio. Seria aqui João Gomes, Douglas Luiz, Paquetá e Andrés Pereira. Isso, claro, sem falar o Bruno Guimarães, porque ele já está certo, né? Então, além do Bruno, mais esses 4 eu levaria ali para o nosso meio de campo. Bom, então o Juninho vai chamar 7 atacantes, já falar de atacantes, então, já que vai só 5 no meio, já dá para ser, ele confirmou aqui um positivo, eu acho que é um ponto interessante, e você falou, é o Mundial de 2015, que o Brasil tinha Andrés Pereira, Gabriel Jesus e Marcos Guilherme, brilhando lá, acabou perdendo para Sérvia na final daquela edição. E a gente vai passar agora para o ataque que tem aí o Gabriel Jesus, né, como uma das opções, ataque que vem com várias opções, né, mais uma vez, a gente tem aí um Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Richarlison, Vitor Roque, Endrick, Marcos, Leonardo, Paulinho, Antony, Pedro, Pepe, Savinho e Rodrigo Muniz, entre as opções que a gente selecionou. O Rodrigo Muniz entra muito mais naquela questão do Fulham, né, que com o passar do dia ficou muito mais esclarecida que poderia mais pelo Andrés Pereira, sendo que alguns jornalistas cogitaram do Rodrigo Muniz também ser convocado, mas é um negócio que para mim não faria sentido. Mas acho que os pontas, a gente tem Vini Júnior, a gente tem Rodrigo, né, que pode jogar tanto como ponto quanto meio, mas acho que tem na camisa 9 talvez a maior, vamos dizer assim, maior atenção desta convocação, que é porque a gente tem o Richarlison, que voltou a jogar muito bem, o Gabriel Jesus, que continua com a média de jogo muito boa dele no Arsenal, mas a gente tem daí o Vitor Roque, que agora não está lesionado pedindo passagem, você tem o Endrick, que, né, querendo ou não, é um jogador que vem crescendo, e outros nomes, como Marcos Leonardo mesmo, que chegou muito bem no Benfica, e Juninho, como que você está até com uma expressão de dor de cabeça aqui, vocês não estão vendo, mas a gente está vendo a posição que o Juninho está fazendo. Como que você vê essa briga para esse ataque, essa briga pelas 7 vagas, de acordo com o Voz MC, que seriam nessa seleção brasileira? Porque nesse momento eu estava pensando, mas é aquela dor de cabeça boa para o treinador, é que tem realmente muita gente para pouca vaga aí nessa seleção. É difícil, porque eu até queria mais jogos, mais participações para conseguir testar mais os jogadores. Só que, claro, a gente entende a questão de calendário, de clubes e tudo mais, porque, querendo ou não, são poucos jogos e a gente precisa testar muito rápido. Às vezes o atleta não vai tão bem, já perde a chance e poderia ter tido mais chance, é difícil. Mas... pensando ali nos pontas, eu vou... pensando nos pontas. Um nome, antes de mais nada, o Savinho, ele tem que ser convocado. Ele não pode não ser convocado nessa convocação. Ele, para mim, não vou falar que é o nosso melhor ponta, mas, cara, ele tá jogando muito. Ele é absurdo o que ele tá jogando. E se ele não for convocado agora, realmente, perder o melhor timing do cara para ver o que ele pode mostrar.
que nem, por exemplo, foi uma época que o Rafinha estava muito em alta e tudo mais, estava jogando muito bem, mas aí eu acredito ainda que o Savinho está melhor que ele também tem um ponto maior, que ele tem uma projeção muito grande. Pô, o Savinho que ano que ele é? Acho que ele tem 19 anos, cara, ele é muito novo, tá jogando muito, é realmente a peça de válvula de escape daquela equipe, não só, claro, tem uma equipe muito boa, mas ele é um atleta com muita qualidade. Então, é atleta 04, ele tem uma projeção muito grande para a gente pensar no futuro. Então, é um atleta que eu convocaria com certeza. Aí, pelos lados, a gente tem o Martinelli, que também é fora de série, muito bom, merece também a questão de, o brasileiro conhecer mais o Martinelli, porque a gente tem muito aquilo, dos caras conhecem muito jogador que jogou aqui, ou que já tem há mais tempo, ou que tá talvez num clube maior, não que o clube que ele esteja não seja grande, mas a gente conhece o brasileiro. A gente precisa... O Salaf viu, eu tenho certeza que alguém falou, esse Martinelli não sei o quê, às vezes não conhece muito. Por quê? Porque ele pouco jogou aqui no nosso futebol brasileiro e já foi para a Europa, e lá ele está desempenhando muito, então é bom conectar ele. Claro, ele é um grande jogador, ele vai retornar muito para a nossa equipe. Vini Júnior, Rodrigo, se a gente considerar o Rodrigo como ponta, então a gente está muito bem munido ali de pontas. Aí como centroavante, que para mim é a dúvida mais difícil, eu colocaria também, claro, tem o Jesus que faz as duas, então eu até acho o Jesus como ponta um pouco melhor, mas eu coloco o Jesus ali nesse bolo. E aí tem um centroavante que é difícil, que a gente tem os garotos em ascensão, Hendrick, Marcos Leonardo e Roque, que são ótimos jogadores e foram, não todos foram, o Hendrick ainda tá, mas Marcos Leonardo e Roque foram para a Europa e estão se adaptando, estão conseguindo alguma minutagem, conseguem criar algumas oportunidades, ainda não são absolutos, mas mostraram que, vão bem no futebol europeu. E o Hendrick, que querendo ou não, é uma das nossas maiores estrelas aí em ascensão, disputou para o Olímpico, não teve tanta, não vou dizer tanto desempenho, mas ele poderia ter sido melhor, mas também é um conjunto de ações, mas ainda assim foi bem, tentou chamar a responsabilidade dentro da equipe, que é um atleta que é bom mesmo, ele vai ter uma projeção muito grande, mas desses aí, eu acho que se a gente for escolher dos 3 novos, eu escolheria o Roque, não é clubismo nem nada, mas é um atleta que eu acho que pode render melhor na nossa ideia, tô falando tudo, sou seleção brasileira, na nossa ideia de jogo. O Dorival está me escutando, né, cara? Você vai me escutar. Na ideia de jogo da seleção, eu acredito que o Roque pode encaixar melhor, e também é um atleta que eu vejo ele mais pronto, tanto mentalmente quanto tecnicamente, apesar de, claro, o Marcos Leonardo é mais velho, ele é muito bom também, mas entre os dois ali, se a gente for pensar que o Henrique ainda tem um pouquinho ainda a evoluir para chegar no nível deles. E vem a questão do Richarlison. Eu até pensei, na hora que eu estava fazendo a minha lista, pensei em deixar o Richarlison de fora, talvez para colocar o Casemiro, algo do tipo, mas eu acho que ele merece, sim, aquilo que a gente falou dele ter ido fazer um acompanhamento psicológico, realmente procurou se curar. Claro que ele vai ser um processo para sempre, mas eu acredito que presenteia a performance, presenteia a pessoa que ele é, o atleta que ele é, tanto como pessoa, como um atleta que que busca conhecimento, busca melhorar internamente, e isso realmente faz a diferença dentro de campo. Então eu acredito que não só pelo que ele faz dentro, mas também pelo que ele tem fora, eu acho que ele merece essa vaga na seleção. Ele vai ajudar com certeza, então a gente está bem forte essa questão de ataque nosso. Aí é ver como que a gente pode moldar, mas os meus atacantes seriam esses: Rodrigo, Vini, Martinelli, Jesus, Richarlison, Roque e Savinho. Então essa seria a minha lista final aí de atacantes. Perfeito, Juninho. Ô, Léo, até que o Elcio falou no final, é interessante porque, se não me engano, ele foi logo depois do jogo contra a Venezuela e Uruguai. A gente falou isso aqui no podcast. Você falou ainda que o Richarlison já tinha feito muito pela seleção, né? E não era o momento de convocar ele, e não é que ele tinha que sair da seleção para sempre. Se ele merecesse voltar,
ele tinha que voltar. E acho que essa volta dele de lesão pós-cirurgia é um destaque, né? Ele realmente está fazendo muito gol, está com números muito bons no Tottenham, né? Números melhores deles desde que o Nami chegou no Tottenham. Então acho que é para a gente, não digo cravar a convocação dele, mas é para olhar com carinho especial, né? Eu ia até passar a bola do Savinho para você, mas o Juninho antes. E também queria que você falasse o que você acha dessa briga. E um ponto, o Juninho falou ali, você ouviu o pessoal falando, o vídeo mostra, o pessoal, a maioria chamou o Pedro para atacante. O Pedro foi quase uma unanimidade no vídeo. Então, tem essa visão próxima de não estar chamando o Martinelli. Teve até uma discussão, o Jesus não joga bem, o Jesus está mostrando futebol bom. Um outro falando assim, mas o Pedro foi uma unanimidade no vídeo. E é um nome que eu acho que não vai estar nessa convocação. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o ataque. Eu acho o Elcio deu uma aula aí pra gente. As opções que a gente tem são incríveis. As nossas pontas estão muito bem representadas. O quarteto que o Elcio trouxe para as pontas é o que eu levaria também. Gabriel Martinelli, Savinho, Vinícius Júnior e Rodrigo. Esse quarteto acho que merece essa oportunidade, fez por merecer essa oportunidade. Eu acho que Vini Júnior e Rodrigo estão buscando um protagonismo cada vez maior no Real Madrid. Você vê o Rodrigo cada vez mais pegando na bola. Eu acho que até isso é um ponto que está chamando a atenção um pouco negativo lá na imprensa espanhola, para o torcedor do Real Madrid. Porque ele tenta demais, ele erra, mas eu acho que isso sempre foi uma característica dele, só que agora o Real Madrid está num contexto de jogo onde ele aparece mais. Eu acho isso muito importante para o atleta, ele é muito novo, então eu usaria toda a qualidade dele na ponta. Eu acho que ele no meio a gente perde um pouquinho da essência dele. Ele é um jogador muito forte no 1 para 1, ele gosta de invadir a área, ele é agressivo, então eu usaria ele na ponta, não testaria ele mais no meio, onde jogou o Neymar. Eu acho que a gente pode oportunizar outros atletas jogando um pouquinho mais atrás e potencializar Rodrigo e Vinícius Júnior nas pontas da seleção brasileira com toda certeza. Quanto ao camisa 9, é uma dúvida também que é boa de a gente estar aqui discutindo. Eu fico feliz de chegar aqui e falar para vocês que a gente tem Vitor Roque, Marcos Leonardo, Endrick, com uma geração super nova. São 3 atletas magníficos que a gente pode pensar quem que a gente vai levar, porque o Richarlison, que está na Europa, voltou a jogar muita bola, como você trouxe aí. A gente já ressaltou aqui, a qualidade dele é inegável. O Richarlison não chegou onde está hoje em dia. O protagonismo que ele tem na Premier League, nos 3 clubes que ele passou, ele só jogou na Premier League. A gente tem que respeitar essa carreira. Ele buscou essa evolução na carreira dele dentro da liga mais forte do mundo. Então, a gente tem que respeitar o atleta. Então, acho que isso baseou muito a minha fala no podcast anterior. Talvez não era o momento dele naquele momento, mas hoje em dia a gente está muito claro que ele merece essa oportunidade de ser o camisa 9 da seleção brasileira novamente, pelo cuidado pessoal que ele teve com ele mesmo, pela forma de enxergar que a fase dele não era boa, que ele precisava se reorganizar mentalmente, fisicamente, taticamente. Dentro do próprio Tottenham, ele encontrou uma forma de jogar muito que ele é protagonista, que ele consegue alcançar isso dentro de um clube que está passando por um momento conturbado, é uma reformulação dentro do clube ali, existe muita gente entrando, muita gente saindo, o técnico é a primeira temporada dele, e o Richarlison mostrou que ele consegue sim ser o camisa 9 da seleção brasileira. Aí você tem ali o Gabriel Jesus, que é um atleta que eu sou fãzaço dele, eu sou fã de anos. Eu acho que ele sofreu muito pela pouca idade, pela expectativa que a gente criou em cima dele com a camisa da seleção brasileira. Quando ele chegou na seleção brasileira, muito jovem, a gente criou uma expectativa de um camisa 9 que ia salvar a nossa vida, que ia ser o novo Ronaldo, e eu acho que essa pressão prejudicou um pouco o próprio atleta. Hoje em dia ele tem apenas 26 anos, ele é novo, a gente não consegue dar ele como carta fora do baralho. Ele pode sim ser um 9 para a seleção brasileira. Um 9 de potência, ele é muito forte, ele tem uma finalização também incrível e joga na Premier League. Ele tá lá na maior liga do mundo, assim como o Richarlison, se desenvolvendo ali dentro. Eu acho que essa análise tem que ser feita pelo contexto. São atletas que estão há anos jogando, são titulares lá. No Manchester City ele titubeou um pouquinho, mas ele era titular boa parte do tempo. No Arsenal ele é titular. Se não fosse as lesões, ele ia ter jogado mais partidas, ter mais minutagem. Então, esse contexto que você trouxe de que o Pedro foi o mais falado aqui,
eu acho que a gente tem que, aqui a nossa função aqui no podcast é quebrar esse paradigma do que o popular diz, e a gente aqui traz uma camada um pouquinho a mais que é necessário você enxergar. O Richarlison e o Gabriel Jesus se desenvolveram na Premier League. O Pedro é excepcional, mas a evolução dele é dentro do Campeonato Brasileiro. Quando foi para a Europa não teve êxito, tem espaço para jogar na Europa novamente com muita tranquilidade, um atleta de muita qualidade, mas eu coloco como prioridade atletas que têm esse desenvolvimento lá na Europa. O cara consegue se consolidar lá na Europa em times fortes, então é uma discussão boa da gente ter aqui. Eu acho bacana trazer isso para o podcast, você trazer uma camada a mais do que o vídeo popular traz lá para a gente. Então, trouxe isso da aspas do Dorival na primeira coletiva dele. Eu acho que hoje trazer isso novamente aqui a gente agrega muito e tenta levar um pouquinho de informação e colaboração aí para vocês que estão ouvindo a gente. Que talvez não é mais fácil para um cara ver um jogo do Flamengo do que um jogo do Arsenal por N motivos, né? O Arsenal passa em TV fechada, né? O Flamengo, o Fla-Flu estava passando na Band ontem, para o Brasil inteiro, não só para o Rio de Janeiro. Tem muitos pontos que são destacados e acho que também tem isso. E tem a questão também, alguém vai falar, mas pô, o Endrick está no Brasil, mas é aquilo que o Juninho falou antes da comparação do Savinho, é a projeção. Você consegue botar um cara como o Endrick, como o Vitor Roque, né, o próprio Marcos Leonardo ainda, nessa projeção que vai conseguir, né, crescer. Tem o próprio Paulinho, né? O Paulinho também não é outro que é velho, não. O Paulinho do Atlético Mineiro que esteve na última convocação, né? Por isso até a gente fez questão de recordar ele. Mas acho que também tinha questão de lesão, né? O Paulinho fica um pouco para trás por conta disso. Enfim, passamos aí todas as posições e agora é hora de chegar no bolo, né? Chegar, cada um falou ali, separado das posições, mas agora é hora de você gravar, apertar o botãozinho do REC. Alô, Dorival Júnior, se você estiver escutando isso aqui, né? Como o Juninho falou anteriormente, você vir depois tirar com quantos a gente errou, a gente gosta, inclusive, de fazer. Semana que vem a gente vai estar aqui pós-convocação, inclusive fazendo isso, a gente tem essa tradição aqui de ver quem acerta, quem erra mais. Vamos começar. Leonardo Dúcio, quais são os seus 23 convocados? Qual é a sua lista para os amistosos contra Inglaterra e Espanha? Vamos lá. Meus goleiros são Ederson, Bento e o Everton. Meus laterais direitos são Danilo e Ian Couto. Lateral esquerda, Renan Lodge e Lucas Piton. Na zaga, Marquinhos, Bremer, Beraldo e Murilo. Volantes, João Gomes, André, Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Meias, Paquetá, Lucas Paquetá e Andreas Pereira. No ataque, Vini Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Richarlison, Martinelli e Savinho. Perfeito, tá aí a seleção de Leonardo Dúcio. Você anotou aí para cobrar, a gente pode anotar ali dia 1º de março, logo após a convocação, já pode ir lá no Instagram, no Twitter do Léo, encher o saco dele. E agora, Elcio Vaz Júnior, qual é a lista dos 23 de Vossa Excelência? Só lembrando aqui que essa é a lista que eu queria, não que eu acho que vai acontecer, né? Mas vamos lá. Ederson, Bento e Rafael, Danilo, Ian Couto, Marquinhos, Magalhães, Thiago Silva e Murilo, Samuel Lino e Lucas Piton, Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá e Andrés, aí Rodrigo, Vini Júnior, Martinelli, Gabriel Jesus, Richarlison, Vitor Roque e Savinho. Perfeito. Como você... Não, tá perfeito, Juninho. 23. E como vocês que acompanharam, principalmente vocês acompanham desde a Copa Africana de Nações, o âncora não se exime esse palpite, eu também vou passar aqui a minha lista. Eu meio que misturei, eu vou falar que eu misturei aqui com o que eu queria, mas que eu acho que vai acontecer, mas eu vou aqui com Ederson, Bento e Rafael, Danilo e Ian Couto, Samuel Lino e Carlos Augusto. Eu mudei isso, eu tinha colocado o Arana, mas esse último jogo da Inter de Milão que eu vi, eu gostei muito da atuação do Carlos Augusto, me chamou muito a atenção dele. Na zaga, eu vou com Marquinhos, Bremer, Thiago Silva e Beraldo. Eu acho que aquela fala do Dorival na apresentação vai ter algum peso. De meias, eu vou com João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Eu ainda vou com Casemiro, porque eu acho que os jogos serem pesados, acho que isso vai ter uma pressão para essa convocação. E Paquetá, e aí eu chamaria também o Rodrigo, Vini Júnior, Richarlison, Endrick, Martinelli, Vitor Roque e Savinho. Então essa aí é a minha convocação dos 23 e vamos ver, né, quem que vai acertar, quem vai passar mais perto. Vocês podem cobrar a gente a partir do momento que Dorival Júnior
falar a lista na sexta-feira, dia 1º de março. A gente vai tentar, de novo, igual a gente fez aquela live React, né, que seja só eu, se alguém puder mais participar. Né, a gente fez isso na última convocação, na qual eu fiquei 30 segundos de boca aberta após o Fernando Diniz falar o nome do Hendrick. Então, fica aí esse chamado para você acompanhar essa repercussão. E, óbvio, como eu falei, semana que vem tem um novo podcast para nós aqui debatermos a primeira lista de Dorival Júnior. Queria agradecer aqui aos meus parceiros de mesa. Valeu, Juninho. Seja bem-vindo a esse ano. E os vídeos continuam. Não sei se você leu a pauta que eu te passei ontem, mas você vai ficar muito feliz com ela. Cara, confesso que eu não li ainda. Tem que parar um tempinho aí para tirar. Vou dar uma olhada. Mas pode deixar. Mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. Primeiro do ano. Terão muitos outros agora. A seleção vai vir com tudo. Vai ter bastante coisa aí para comentar. Vamos ficar de olho. Torcer para que seja um grande começo aí, começo de ciclo, né? Mas para o Dorival, desejar muita sorte aí, muito trabalho e torcer para que ele tenha boas escolhas para a nossa seleção. Não esquece de acompanhar a gente em todas as redes sociais, aí vai ter todo dia tem conteúdo bacana aí para vocês, pode acompanhar o que teve já também, mas sempre tem muitas novidades e um conteúdo que pode ter certeza que você não vê em qualquer lugar. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Eu sei que o Elcio não tinha visto ainda porque ele não mandou nenhuma palavra ofensiva, que eu acho muito difícil ele não falar fazer o que é a pauta. Léo, obrigado também pela sua participação, tamo junto aí, meu irmão. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre a seleção brasileira. Desejar também muita boa sorte para o nosso Dorival Júnior. A gente tem muita expectativa, deseja muita força, vai levar muita energia para ele aí, que seja um ciclo prazeroso, seja um ciclo bom, que a gente consiga enxergar um projeto de futebol, que a gente sinta segurança em torcer para a nossa seleção brasileira novamente. E deixar o recadinho aqui para você ir lá nas nossas redes sociais agora sim você pode ir lá e curtir o nosso vídeo. Agora que nós estamos encerrando aqui, curta o vídeo lá, o pessoal brincou muito lá na Rua 15 aqui em Curitiba, com certeza você vai se divertir, vai dar risada do pitaco da galera. Um grande abraço, até a próxima e seguimos aí acompanhando tudo da seleção brasileira para você. Exato, e o link está aqui na descrição do episódio se você está no Spotify, se você está no YouTube é só ir no nosso canal. E peço desculpas ao Silvio Luiz por não ter colocado ele entre as opções, né? Que ele se colocou lá como zagueiro, atacante. Ele é um multifunções. Um forte abraço para o nosso glorioso Silvinho do vídeo. Então, convite, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Se você não está inscrito no Spotify, no YouTube, se inscreva, deixe like, sua avaliação. Também comente, participe da interação no Spotify. Se você puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Se não puder, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E uma informação que eu não trouxe e estou esquecendo de falar já tem algum tempo, os nossos amigos do 4231, que agora se chama Maldito Futebol Clube, Vitor Gama e Igor Roale, passaram o grupo de WhatsApp deles para a gente. Ele passou lá, eu estava lá, o grupo já se chamava ConteCast há algum tempo, porque basicamente as mensagens do grupo só tinha eu mandando coisa do Conte Verde, e o debate girava nisso. Eles não quiseram continuar o projeto com o grupo de WhatsApp, e agora o grupo do WhatsApp se chama ConteCast. Se quem quiser pode entrar lá, só mandar uma mensagem aí pra gente que a gente adiciona lá. Tem a galera que ficou do grupo antigo do 4231, é só se mandar a mensagem que a gente coloca lá, porque tem uma galera para fazer uma resenha muito legal, tá certo? Te aguardo aqui pra gente repercutir a convocação do Dorival Júnior na semana que vem, e claro, durante toda a semana nas nossas redes sociais. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo!